Olha só, muito bem. Esse último vídeo aqui do módulo vai ser um vídeo bem rapidinho, porque o que eu quero aqui, na verdade, é compartilhar com você o modelo de como requerer vistas. Você vai lembrar que a gente falou ao longo do módulo, né? Eu falei, olha, peça vista, um inquérito, mas peça formalmente, leve uma petição contigo, formalize o seu requerimento, para caso necessário, você ter condição de dizer que requeriu e foi indeferido, seja para manejar lá o habeas corpus, o mandado de segurança, a reclamação, enfim, é necessário formalizar isso, né? E o pedido de diligências, né? Falei, olha, participe da investigação preliminar de maneira proativa, né? A defesa é protagonista, então precisa requerer diligências, sugerir diligências, apontar informações, etc., tentar aportar ali medidas que sejam interessantes para a sua tese ou defensiva ou para a sua tese acusatória, no sentido de que, se estiver funcionando como um assistente da acusação, como um assessoramento aos interesses da vítima ou da família da vítima, também há plena legitimidade de se participar da investigação, requerendo diligência, requerendo a produção de elementos de informação. E eu quero compartilhar com vocês, mostrar para vocês aqui, dois modelos, né? São petições, contextualizando, são petições, são simples, vocês vão ver que são simples, não tem mistério nenhum, mas uma é uma petição, é um requerimento de vista, de autos de inquérito policial, que você pode usar para qualquer inquérito policial, para investigação criminal conduzida no Ministério Público, enfim, o fundamento é o mesmo, uma petição simplíssima, que eu sugiro que seja feita em todo o pedido de vista, ou pelo menos que você leve-a com você, para caso aquela intervenção verbal não funcionar bem, tiver alguma resistência ou pedir para peticionar, você já está com a petição pronta ali. E a segunda é uma petição requerendo algumas diligências, né? No caso específico, é um caso em que eu funciono na condição de prestando assessoramento aos interesses da vítima, preparando o terreno para uma futura e eventual assistência de acusação em fase judicial, né? E aí vale muito o pleito de requerimentos a ser realizados pelo delegado de polícia, além de outros, aqueles que se possa fazer em caráter privado, né? Esse caso é um caso que versa com potencial crime contra a dignidade sexual de menor. Por isso, obviamente, todos os dados identificadores da petição estão suprimidos, é óbvio, por uma questão ética e por uma questão de sigilo, mas é o mesmo caso, e o caso foi recebido como diligência preliminar pela autoridade policial, fez-se algumas diligências, ao meu juízo, empobrecidas sob o ponto de vista de reunião de elementos de informação, e a intervenção da defesa, no caso, a intervenção do advogado criminalista, nesse caso, é de fomentar novas diligências que tragam elementos suficientes para, eventualmente, o Ministério Público ofertar a denúncia sobre aquele fato, tá? Então, é um velamento pelos interesses da vítima no processo penal. E aí, como foi recebido o expediente como diligências preliminares, ou seja, não havia inquérito policial formalmente instaurado, via portaria ainda, o pedido foi exatamente no sentido de diligências suplementares, para que elas reunissem aquela procedência de informações suficientes para o delegado baixar a portaria e instaurar o inquérito efetivamente. E aí foi o que efetivamente se deu, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui, deixa eu mostrar a minha tela. Primeiro, um requerimento de vista. Deixa eu me colocar no cantinho aqui. Ó, não tem, vou aumentar um pouquinho a petição, se eu consigo aumentar, para ficar bem legível. Não tem mistério. Endereçamento, como uma petição qualquer, um requerimento qualquer, endereçamento, né, para a autoridade policial que preside o feito, nesse caso ainda era diligência preliminar, o delegado que conduzia aquele expediente, endereçamento, certinho, identificação do que se trata, né, ou a PFD, ou inquérito, que não havia ainda no caso, o número do PCNet, identificador, no caso do Sistema de Defesa Social de Minas Gerais, né, o Sistema Interno da Polícia Civil, que identifica aquela ocorrência, e o número do REDS, que é o Registro de Eventos de Defesa Social, vamos dizer popularmente o boletim de ocorrência, o número do boletim de ocorrência, que identificava aquele expediente na delegacia. Qualificação das partes, e o pedido. Qual o pedido? O defensor que apresenta e subscreve requer seja deferido acesso e vistas dos autos do procedimento investigatório em epígrafe, para fins de ciência e extração de cópias nos termos do artigo 7º, inciso 14 da 8906, que nós falamos dele, prerrogativa profissional,
bem como do verbete de súmula vinculante número 14 do Colendo Supremo Tribunal Federal. São os dois fundamentos para a gente requerer acesso e vistas a inquérito policial, procedimento investigatório, onde quer que ele tramite, em observância ao pleno exercício das garantias fundamentais de ampla defesa e contraditório, na vertente direito à informação. Vocês vão se lembrar que eu falei, o contraditório no inquérito não é forte, mas ele existe. Dever de informação, direito de informação, basados no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Requer ainda e, para tanto, a juntada do instrumento de mandato anexo e com poderes específicos que estava a procuração, obviamente, para que se tivesse acesso ao inquérito policial ou àquele expediente, para que eu pudesse compreender do que se tratava, ver o que já tem lá de elemento produzido, né? Essa foi a primeira petição, não conhecia nada da investigação, não sabia se tinha inquérito, se não tinha número de inquérito, enfim, e aí eu fui descobrir que estava em diligência preliminar ainda, a partir dessa vista deferida, e que não havia inquérito formalmente instaurado ainda, né, lá na cidade de Lagoa Santa, perto lá da capital mineira. Bacana? Fez a petiçãozinha, levou, protocolizou, resolvido. E aí descobri que não tinha inquérito instaurado. E novamente peticionei. E peticionei o quê? A mesma identificação, que é a mesma coisa, ó, qualificação das partes, etc. E aí eu vim fazendo o meu requerimento. Cuida-se de expediente recebido por essa douta autoridade policial na condição de diligências preliminares, em cujo bojo noticia-se o potencial cometimento por o agente, o autor, o suspeito, porque eu não posso chamá-lo, né? Ele ainda é suspeito, estou numa fase prematuríssima da investigação, de crime contra a dignidade sexual da menor fulana de tal. Pois bem, procedido ao oitivo dos envolvidos, houvera essa digna autoridade por, ao cabo, ao fim, determinar o sobrestamento das diligências. E, de fato, estava suspenso, as diligências estavam sobrestadas. O delegado de polícia não se convenceu só com aquilo que chegou até a ele, de que era o caso de instaurar inquérito. Ele não viu ali materialidade, ele não viu indício de autoria suficiente, então ele falou, vou sobrestar a diligência até aparecer algum elemento adicional aqui que me dê convicção suficiente para baixar a portaria, instaurar o inquérito formalmente e aí sim determinar várias diligências investigativas. Por isso eu estou dizendo a vocês que é necessário que a defesa intervenha, é necessário que a gente produza elemento de prova por conta nossa, é necessário que a gente peticione, que a gente requeira, tá? E aí eu venho dizendo, ao sentir da potencial vítima e de sua genitora, que são as pessoas que eu represento, todavia, outras diligências ainda não realizadas poderiam auxiliar a elucidação dos fatos, aportando novos elementos de informação capazes de contribuir à formação do convencimento dessa douta autoridade policial, quanto ao tratamento criminal desafiado pelos fatos investigados, pelos fatos perscrutados. Assim, e aí vem o que eu estou pedindo, meu requerimento. Nos termos dos artigos 5º, inciso 2 e 6º, inciso 7 do Código de Processo Penal, requer-se a Vossa Senhoria. Seja resgatado o curso das diligências com a instauração do inquérito policial. Estou pedindo, baixa a portaria e investiga, porque tem elemento. Tem elemento. Mas sejam determinadas, em consequência, sugere-se a determinação das seguintes diligências. Determinação de expedição de ofício ao Instituto Médico Legal ou à Delegacia Regional responsável, provocando o registro no sistema próprio da polícia ou a remessa do laudo de exame de corpo de delito que foi realizado no caso, ou seja, foi realizado o exame de corpo de delito, mas o laudo não voltou para o delegado. E aí ele, de fato, não viu nada, não viu materialidade, não viu, bom, então fica suspenso. Então, que se oficia ao Instituto Médico Legal para devolver o resultado dessa perícia, o resultado desse exame de corpo de delito, né? À vista que havia informação de que a vítima tinha sido submetida ao exame, ele foi requisitado e foi realizado, só não voltou para a delegacia. Então, que se oficie para resgate desse laudo, mas que sejam ouvidas as pessoas abaixo indicadas, porque existe potencialidade de que elas aportem elementos de informação que vão formar a convicção da autoridade policial pelo indiciamento, né? Então, fulano de tal, namorado da genitora da vítima, o ciclano de tal, tio da vítima, duas menores que tiveram envolvimento no fato e que poderiam aportar algum elemento de informação, e eu estou pedindo a escuta especializada. Nós sabemos que menores, vítimas ou testemunhas de violência, devem ser ouvidas por um procedimento, um protocolo de atendimento especial, né? Seja em sede administrativa, seja em sede judicial, e aí nós temos a figura do relatório de escuta especializada, ou a escuta especializada que vai originar um relatório,
E nós temos o depoimento especial, né? Então, eu estou pedindo para que se realize relatório de escuta especializado em relação a essas duas menores, extraindo-se o relatório subscrito por profissional especializado, psicólogo, né? Nos termos do protocolo aplicável, está disciplinado lá na Lei 13.431 de 2017, tá? É a lei que disciplina o depoimento administrativo e judicial de vítimas e testemunhas, de testemunhas e vítimas em casos de violência, em se tratando de crianças e adolescentes. E demais, que se assegure o sigilo externo na tramitação do procedimento. Todo inquérito policial é sigiloso, pois muito bem. Não pode ser sigiloso para a defesa, é óbvio que não. Mas, nesse caso, como versa sobre uma questão delicada de cunho sexual, potencialmente o acontecimento de um crime de natureza sexual contra a dignidade sexual, o que eu pedi aqui foi que se limitasse o acesso aos autos do inquérito, até para preservação, enfim, da rigidez moral e, enfim, da própria vítima, né? Da própria vítima. Então, para que se atribuísse a tramitação, para que se imprimisse o sigilo externo ao inquérito policial, ou seja, quem há de ter acesso, é o que eu estou pedindo, né? O delegado de polícia, os seus agentes e a defesa constituída. Mais ninguém. Bacana? Então, só para marcar esse sigilo. Fiz esses requerimentos à apreciação de Vossa Excelência, à apreciação do delegado, porque ele não é obrigado a acatar os meus requerimentos, mas eu preciso requerer. Se eu não requerer, obviamente, ele não vai me conceder, né? Resultado e moral da história. E nesse caso, interessante, até eu compartilho isso nesse caso, para além dessas diligências, somadas a um laudo particular que foi produzido, né, à sugestão nossa, e enfim, foi feito por um profissional especializado na área de psicologia, com uma experiência grande no atendimento de crianças e adolescentes, produziu-se um trabalho de atendimento dessa criança. Esse trabalho deu origem a um laudo particular, laudo esse que foi aportado nessas diligências preliminares para corroborar esse requerimento. Várias outras diligências, entre essas que foram requeridas, foram deferidas, resultado, inquérito instaurado e devidamente em tramitação. Por quê? Porque a defesa levou, né, ou a defesa ou a acusação, como queira chamar, levou ao conhecimento da autoridade policial elementos de informação suficientes e necessários para formar ali o convencimento de que havia sim materialidade e autoria para se apurar em sede de inquérito policial. A mesma coisa vale para um atendimento espelhado, para quando nós estamos pelo indiciado ou pelo investigado, né, aportar elementos para dizer, agora em sentido contrário, não há materialidade, não há autoria. Esse elemento de informação que está lá naquele banco de dados ou que está naquela empresa, em relação a isso se requer a representação pela expedição de um mandado de busca e apreensão, coisa que vale, vai trazer elementos que vão fulminar completamente qualquer ilação de autoria em relação ao cliente e aí pedir diligências, fazer diligências por conta própria e julgar isso lá para a autoridade policial para aportar nas nossas estratégias defensivas. Estejamos nós representando o investigado ou o suspeito, estejamos nós representando os interesses da vítima. Bacana? A gente precisa ter essa dimensão de estratégia, tá? Esses modelos que eu mostrei para vocês aqui é só para ilustrar mesmo, tá? Eu vou colocar isso como material de apoio, vai ficar à disposição de vocês lá na área do aluno. Beleza? Um abraço.